Boa noite. Hoje é dia 24 de novembro de 2019. Eu vou responder para a Lúcia e as colegas dela desse grupo de estudos as 6 perguntas que ela me mandou aqui. Nós tivemos uma conversa de 2 horas para responder essas 6 perguntas e para que eu pudesse dar um relato ou um testemunho da trajetória de recuperação do que eu poderia chamar de o desenvolvimento de um quadro esquizofrênico de último grau que se manifestou aos 30 anos de idade. Hoje eu estou com 50. Como foi difícil e como que coincidências, sincronicidades, e diante das imensas dificuldades que eu encontrei, foram me conduzindo pela vida até o estudo que eu faço hoje, que é do autor Joel Goldsmith. Hoje eu estou com 50 anos, eu comecei a ter as respostas que eu procurava desde os 3 anos de idade, somente comecei a encontrar essas respostas aos 42 anos de idade. Então eu tive uma conversa com a Lúcia e 2 colegas dela desse grupo de estudos, uma conversa que durou 2 horas para responder essas 6 perguntas e para dar o relato desse testemunho da recuperação do quadro esquizofrênico, que foi considerado pela psiquiatria irreversível, de último grau. Mas essa resposta aqui deve durar meia hora, que ela me pediu, porque me parece que ela perdeu o vídeo, não conseguiu gravar o áudio do vídeo. Então eu vou procurar ser o mais breve possível dentro das 6 perguntas que ela me enviou, e não vou poder repetir o testemunho da minha trajetória de vida, porque essa meia hora não permite. Inclusive essa meia hora não permite nem responder de forma adequada essas 6 perguntas aqui, mas vou ver o que eu posso fazer, ver como é que sai dessa vez esse vídeo. A primeira pergunta é: o que você sabe sobre as coisas e os seres humanos? Você classificaria os seres humanos em grupos? A primeira parte da pergunta: o que eu sei sobre as coisas e os seres humanos é o que eu sei até o que eu entendi neste momento dessa pergunta, porque a cada dia a percepção e o conhecimento sobre coisas e seres humanos aumenta. O que eu posso dizer em breves palavras sobre o que eu sei hoje sobre coisas dos seres humanos? Que eles emanam, que eles são sustentados por uma energia única, que a ciência hoje chama de campo unificado ou vácuo quântico. Então, os seres humanos e as coisas são uma única coisa só, o que a religião chamaria de unidade do Espírito Santo. A energia que é a mesma essência que manifesta qualquer coisa no universo, que sustenta a estrutura atômica de coisas e seres humanos, é uma energia única, onipresente, pura, perfeita. Seria o tal do Espírito onipresente de Deus, que agora com esse conhecimento de mecânica quântica começa a ficar mais intuitivo compreender isso. Então, coisas e seres humanos são manifestações dessa energia para experimentação do ser individuado, do ego, para que ele experiencie a realidade ao seu redor, acumulando informações e experiências no sentido de compreender a totalidade, o todo, ou Deus, ou a presença, até que ele chegue a um nível de acúmulo de informação. Isso pode demorar vidas. Para quem acredita em encarnação, pode demorar vidas, até que ele chegue a um nível de indignação com a vida humana e comece a procurar por algo maior. Então, o ser humano existe no planeta Terra com um único fim e objetivo: despertar para a percepção da realidade, de quem ele é, aonde ele está e o que ele está fazendo aqui. O que significa esse universo infinito onde ele está imerso e qual é o papel do ser humano no universo. Essa resposta foi respondida de forma muito mais completa no vídeo que foi gravado e foi perdido.
Mas aqui essa primeira parte eu vou responder dessa forma. A segunda parte dessa pergunta: você classificaria os seres humanos em grupos? Do ponto de vista da compreensão da prática da presença do Joel Goldsmith, não é possível. Do ponto de vista da justiça divina, não devemos classificar os seres humanos em grupos. Os seres humanos são um único grupo, um único sistema, uma única vida. Quem começa a compreender isso pode se arriscar a fazer uma classificação humana do nível de consciência do grupo humano entre aqueles que estão completamente dormentes a respeito da realidade que os cerca e aqueles que estão mais próximos de um despertar. Aqueles que estão mais próximos de um despertar, eles têm um alto nível de indignação em relação à vida. Não é uma indignação onde ele fica metido no sofrimento, não, porque essa muita gente tem. É um alto nível de indignação que o leva a uma busca, que o leva a um estudo, que o leva a procurar uma resposta além das religiões, além dos esoterismos, além dos misticismos. A segunda pergunta: você consideraria que haja seres humanos mais adiantados em relação ao autoconhecimento? Ou seja, pessoas que se conhecem bem, a enorme maioria, praticamente a quase totalidade, para não dizer a totalidade, porque de 7 bilhões de seres humanos, se a gente tirar um grupo muito pequeno, esse grupo é tão pequeno, desses que estão perto de compreender isso ou iniciando a compreensão disso, eles são tão pequenos que eles são irrelevantes diante da totalidade. Então a gente pode dizer que não existe quem se conheça bem. Não existe. Só uma minoria muito ínfima, irrisória. Porque se conhecer bem, do meu ponto de vista, deveria ser o entendimento de compreender quem o ser humano é e qual é o papel dele aqui. Então o tal do conhece-te a ti mesmo seria conhecer a essência do ser humano. O que o ser humano é enquanto essência. Mas não conhecer triscando uma intuição disso, não. Ir mais fundo, começar a conhecer essa essência e vivenciar essa essência, experienciar essa essência, para que ele possa comprovar, como testemunho da verdade, a manifestação do que ocorre quando ele escolhe vivenciar esse conhecimento mais profundo de quem ele é. E esse conhecimento mais profundo do conhece-te a ti mesmo não está em esoterismos, não está em misticismos, não está em nenhum tipo de conhecimento humano, de técnicas e ferramentas espirituais, poder da mente ou manipulação energética. Não está. Esse conhecimento do conhece-te a ti mesmo só pode ser desenvolvido na compreensão, desenvolvimento e prática de algo maior que ele e que habita nele. O que dentro do material de Joel é chamado de comunhão interna, né? Ou pelos místicos, quem vive a vida mística, porque vida mística não tem absolutamente nada a ver com misticismo e esoterismo. Vida mística é consciência e prática de uma consciência, um poder, uma presença. Quem entra pela vida mística, ele começa a reinterpretar e abandonar os padrões da dualidade, karma. Porque karma é matrix kármica, nível de consciência, e vai ser assim para sempre. Até que o indivíduo acumule informação o suficiente para ele desconfiar de um poder, unidade ou saída da matrix kármica, da dualidade, crença no bem e no mal. Então não existe quem se conheça bem, porque o início do conhecimento de si mesmo só se pode dar a partir do entendimento e desenvolvimento da compreensão de um poder como realidade interna do ser humano. E não é poder humano, não é poder do ego. É um poder que o permeia e que ele pode ficar consciente dele. Seria o tal do fio da navalha, não olharás nem para a direita nem para a esquerda. Né? Vida mística é conhecimento de um poder, portanto, misticismos e esoterismos é a banalidade do entendimento da palavra mística.
A pergunta número 3: você conhece o funcionamento do seu corpo? Você pode se definir como uma máquina? O que eu conheci do funcionamento do corpo até hoje é que ele deveria ser uma estrutura que se autossustenta, né? Tem uma frase nos ensinamentos do Joel que diz que não é o corpo que sustenta o espírito, mas o espírito que sustenta o corpo. Então, se nós estamos apresentando padrões de problemas de saúde, de problemas psicológicos, ou até num nível mais externo, de problemas da vida de ação do indivíduo, trabalho, relacionamentos, porque isso também é uma somatização, tudo isso é fruto de crenças, pensamentos e sentimentos internos de quem os tem, de quem tem os problemas, de quem tem a somatização. Então, o que é o funcionamento do corpo? O funcionamento do corpo deveria ser tão perfeito quanto o Espírito de Deus o é. Só que enquanto o ser humano mantém padrões de crenças na dualidade, crenças em doenças, porque não é simplesmente, não, então agora eu não vou acreditar mais em doença e eu vou ter a saúde, não. Ele tem que ter o desenvolvimento de uma compreensão do Espírito invisível e perfeito, para que ele possa reinterpretar as aparências e desenvolver essa prática. Então, enquanto ele mantiver na mente dele padrões emocionais de dúvida, ansiedade, temor, raiva, rancor, ele vai manifestar essas situações, seja com problemas da vida de atividade, rotina, trabalho, relacionamento, ou até somatizações no corpo. Agora, se a gente for definir o corpo como uma máquina, pressupõe-se que uma máquina deveria ter um funcionamento perfeito. Só que a máquina foi criada pelo homem. Mesmo que uma máquina tivesse um funcionamento perfeito, ela estaria sujeita a quebras e falhas. No caso da prática da presença, que é a vida mística, o que o Joel ensina, porque o Joel dizia, eu não trouxe nada de novo, o que eu estou ensinando, eu estou tentando fazer vocês compreenderem a lição que Jesus ensinou. Então não estou trazendo nada de novo. Então, o corpo humano deveria funcionar com a harmonia do Espírito perfeito de Deus que o permeia, né? O reino de Deus está dentro de vós. Então, o corpo humano é muito mais que uma máquina. O corpo humano é uma estrutura perfeita, porque não são os órgãos do corpo que sustentam a vida. O corpo humano ele é fruto da vida que se sustenta a si mesma. Mas o conhecimento atual, esotérico, místico, ou até de estudo de parapsicologia está muito aquém de compreender isso, a não ser que essas pessoas se deem a oportunidade de avaliar e estudar esse assunto. A pergunta número 4, você acha possível compreender alguém ou alguma situação sem estar de acordo humanamente no modo de pensar totalmente humano? Isto é impossível, porque qualquer pessoa vai ter um sentimento de desacordo, de indignação, de frustração ou de raiva em relação a tentar compreender algo ou alguma situação na qual ele está em desacordo. Somente o desenvolvimento de uma compreensão, se a gente for pegar em termos de uma linguagem mais popular, não vos oponhais ao mal, não temais o maligno, não temas o homem cujo fôlego está nas ventas. O ser humano precisa ter um ancoramento interior no seu psicológico, no seu intelecto, nas suas emoções, para que ele possa não reagir às situações a que ele está em desacordo. E esse não reagir não vai ser não fazer nada, vai ser uma ação da consciência dele, consciente do nível da consciência daquele que está trazendo um desacordo, uma desarmonia, aonde ele é capaz de descansar dentro do seu próprio ser, sem se opor àquela situação. E, se possível, quando for o caso, arrumar uma solução criativa para lidar com aquela situação. E isso depende de conhecimento de vida mística, de um poder, consciência da presença de um poder, né? Ausência de oposição ao mal, ausência de resistências. Dentro do conhecimento psicológico de trabalho com as sombras, a gente começa a triscar algo dessa compreensão.
triscar, né? Que o trabalho com as sombras foi o Jung que desenvolveu. Então ali a gente começa a triscar algo no trabalho com as sombras, da aceitação daquilo que vem do externo. Porque é uma aceitação completa, que não é passividade, é muito o oposto da passividade, porque se torna uma ação na consciência do indivíduo que observa. É o tal do observador da mecânica quântica, aquele que influencia a realidade não por poder pessoal ou por poder da mente, mas por compreender a harmonia de uma energia onipresente que permeia toda a realidade aparente. Então ele não se opõe à circunstância e com aquilo ele pode criar o que se chama graça, benesse, cura ou manifestação de uma situação harmônica que venha solucionar aquele problema, porque ele não reconhece o poder daquele problema. Só assim é possível, né, compreender alguém ou alguma situação sem estar de acordo com isso. É lógico, faltam argumentos, palavras e tempo para responder essa pergunta de forma adequada. Mas eu acredito que é o suficiente. A pergunta número 5. Você acha possível o homem se aperfeiçoar através do conhecimento e da mudança de hábitos? É possível sim. É possível ele se aperfeiçoar minimamente através do conhecimento e da mudança de hábito. Porque o ser humano, o que a gente pode dizer por ser humano comum e normal? Aquele que busca respostas somente através do conhecimento humano, somente através do conhecimento acadêmico, psicológico, ou mesmo do conhecimento de técnicas e terapias humanas, que são coisas do bem para atenuar um mal. Então ele vai ter um desenvolvimento mínimo, e isso pode trazer algum benefício, alguma compreensão mínima, né? Mas não vai trazer um aperfeiçoamento, como poderíamos dizer, não vai trazer um aperfeiçoamento que leve a uma graduação, que seja constante, contínuo, ascendente. Vai ser uma coisa meio na horizontal ainda, né? Então, ele pode avaliar a questão da mudança de hábitos, mas ele vai avaliar essa mudança de hábitos num nível muito superficial. Ele pode avaliar essa mudança de hábitos no nível de mudar um comportamento agressivo, mais extremado, ou mudar um comportamento destrutivo em relação ao seu corpo, mas o comportamento mais destrutivo que o ser humano tem e não percebe é crítica, julgamento, condenação. Ele avalia, ele acha que ele é a vítima e ele está certo e o outro está errado. Então ele não tem parâmetros para a mudança do pior hábito do ser humano, que é uma imaturidade emocional, cristalização de feridas do ego. E isso eu posso dizer com toda clareza, porque o ser humano não conhece nada sobre sombra. Psicólogos e psicanalistas fazem especializações e aperfeiçoamentos sem entender absolutamente nada do conceito de trabalho com as sombras. E se o ser humano não compreende, enquanto o ser humano comum não tiver acesso ao entendimento sobre ego, superego, self e trabalho com as sombras, ele não vai ter nem desenvolvimento do conhece-te a ti mesmo para se conhecer bem. Então, se ele não conhecer a estrutura ego, superego, self e trabalho com as sombras, ele está muito longe de se conhecer bem, muito longe. Mas o intelecto humano, inflado por sua capacidade intelectual, vai achar que está conhecendo alguma coisa, enquanto ele está muito distante disso. Porque começar a compreender o mínimo sobre ego, superego, self e o trabalho com as sombras mostra para o ser humano que ele não sabe nada e que ele tem um trabalho gigante a realizar a si mesmo. Agora, esse é o único trabalho, é um trabalho heróico, é o único trabalho que realmente vale a pena o ser humano desenvolver no sentido de conhecer a si mesmo.
Porque a gente não precisa nem falar do tema visão espiritual da vida, né? Porque quando a gente fala de espiritualidade, não pode achar que aqui é vida material e a vida espiritual é a fumacinha do lado de lá. Espiritualidade é visão espiritual da vida, é reconhecer o próprio universo como a vida espiritual. Porque vida material é um conceito materialista da vida. É não entender que tudo é formado de energia e que existe eletromagnetismo. E que aqui é a própria vida espiritual. Então, a maior mudança de hábito que o ser humano poderia promover viria do conhecimento do trabalho com as sombras psicológicas. Avaliar e reinterpretar tudo aquilo que bate como incômodo, desconforto, raiva, revolta, indignação, para que a gente possa voltar na pergunta 4 aqui, né? E ele seja capaz de compreender alguma situação sem estar de acordo com ela e sem se opor a ela. E mais que isso, muito além, mas inimaginavelmente além de qualquer conhecimento parapsicológico atualmente no planeta Terra, produzir assim um efeito benéfico e harmônico para aquela situação que está diante dos seus olhos. É lógico que isso não vai ser assim como um pirlim-pim-pim no mesmo segundo, mas o desenvolvimento constante da expansão de consciência através dessa compreensão torna o ser humano um testemunho vivo ou um co-criador consciente. Alguém que não age pelo ego. Ele reconhece que existe uma força maior e que ele comunga com essa força maior, é consciente dela e pode dar o testemunho da ação desta força. Na pergunta número 6, você conhece pessoas que estão mais adiantadas ou mais atrasadas que você? Essa questão é delicada de responder, porque dependendo da forma que alguém possa interpretar isso, a pessoa pode se sentir diminuída. O ponto de vista espiritual do conhecimento de um poder ou vida mística reconhece primeiramente que não existe em instância nenhuma ninguém melhor que ninguém. Somos todos em essência exatamente iguais, emanados da mesma energia e com o mesmo potencial. A única diferença está no nível de consciência, e isso não deprecia ninguém, porque o servente de pedreiro, esse é um exemplo, uma metáfora muito pobre para explicar isso, mas é que nós temos ao alcance no momento. Um servente de pedreiro é um servente de pedreiro. E um engenheiro completo, um doutor em engenharia, não só um bacharel em engenharia, um doutor em engenharia, certo? Ele tem um conhecimento absurdamente superior em relação a um servente de pedreiro. Então, o que existe ali? Existe diferença humana entre eles? Alguém tem menos mérito ou menos direito à vida e à felicidade? Não, eles são exatamente iguais. A única diferença ali está no nível de conhecimento, portanto, nível de consciência. Mas tirando esse atenuante que eu coloquei aqui, a pergunta é: você conhece pessoas mais adiantadas ou mais atrasadas que você? Primeiro, com certeza deve ter pessoas com mais conhecimento e um nível de consciência mais elevada do que o meu. Porque se eu me arrogar, de eu achar que eu atingi um nível de consciência muito elevado, certo? Isso é inflação do ego. Eu estaria me colocando acima daquilo que eu mesmo ensino. Porque o desenvolvimento e conhecimento da expansão de consciência, ele é exponencial, lento e gradual, mas é percebido como evolução a cada dia, a cada oportunidade que nós temos de compreender alguém ou alguma situação não estando de acordo com ela. Cada vez que isso acontece, a consciência expande mais e mais e mais. Com certeza deve ter pessoas num nível mais adiantado de percepção dessa realidade harmônica do que eu. Com certeza absoluta. Quantos são eu não sei, aonde eles estão eu não sei. E se eu conheço alguém, pessoalmente eu não conheço nenhum. Mas tem. Agora, com relação aos que estão mais atrasados, todos aqueles
que nem iniciaram o conhecimento do abandono em crença em dois poderes estão mais atrasados. Então qualquer um que comece a estudar Joel dedicadamente, chegar à compreensão da prática da meditação contemplativa e desenvolvê-la, né? Estudar áudios, ler e reler os livros, ele percebe nitidamente o conceito do trabalho com a sombra em desenvolvimento em sua consciência. Ele começa a ter um descanso emocional e uma compreensão diante da vida que ele jamais sonhou que iria ter. E em 1, 2 ou até 3 anos de prática, ele pode ter eliminado em suas frustrações da vida de 20 a 30% de todo o peso emocional, dores emocionais, feridas do ego. 20 a 30% do alívio de tensões e frustrações humanas emocionais. É uma coisa absurda para o conhecimento psicológico e psicanalítico atualmente no planeta Terra. Absurda. E isso está ao alcance de qualquer pessoa que se dedicar aos primeiros anos do estudo da prática da presença através do autor Joel Goldsmith. Qualquer pessoa. Isso é percebido naquele que começa a compreender isso. Então, aquele que começa a compreender isso, ele passa a compreender o nível de consciência inferior daqueles que não conhecem este assunto e que ele mesmo até pouco atrás não conhecia. Ele mesmo não conhecia. Ele reconhece a fraqueza do ego humano, a estupidez do ego humano, o quanto é imaturo o ego humano, o quanto é ineficaz o ego humano e o quanto passa a ser harmônico, pacífico e leva a um grau de compreensão diante da vida e das situações a quais antes nós estávamos em desacordo, o quanto ele consegue perceber dessa harmonia, dessa nova observação da vida através do conhecimento da prática de um poder, uma consciência, de não se opor ao mal. Isso não tem nada a ver com religiões. As religiões estão calçadas no bem e no mal. Elas rezam por um Deus para superarem o mal. E segundo a mecânica quântica, isso causa efeito Zenão, porque causa o oposto da reação esperada. Então o ser humano luta desesperadamente dia a dia para resolver os seus problemas. E a sociedade, infelizmente, vive em função disso catarse coletiva. Embora nós tenhamos tanta tecnologia à nossa disposição, psicologicamente, emocionalmente, a humanidade está passando por uma catarse coletiva de expansão de consciência. Acúmulo de informação, de crença no bem e no mal, que leva o ser humano a uma angústia existencial, que só pode ser solucionada por algo maior que o conhecimento humano e que pode ser percebido e praticado por ele, porque ele vai simplesmente amadurecer do ego para o superego. E esse superego, revestido do conhecimento da prática de um poder, pode descansar nesse um poder. Então superego não tem nada a ver com alter ego ou ego inflado, não é nada disso. É um ego fortalecido que tem tolerância à frustração e é capaz de descansar dentro desta tolerância. Bom, é o que eu pude fazer em meia hora. Poderia se conversar tranquilamente 5 horas sobre essas 5 perguntas, tranquilamente. Mas eu agradeço a oportunidade de poder ter colaborado com este questionário. Muito obrigado.